Não sei o que os irmãos estão planejando para mim, mas precisava de um púlpito. Obrigado. A graça e a paz, meus irmãos. Privilégio estar de volta. Gostaria que nesse momento cessasse toda a conversa e todo o movimento. Deixa eu te contar uma história. Eu já tive o privilégio de ver muitos milagres ao longo de 30 anos de ministério. Mas nenhuma situação das que eu vivi pessoalmente me tocou tanto, ou provocou tanta compaixão, quanto essa história que eu vou te contar agora. Tem muita gente conversando ainda. Alô? Não é hora de conversar mais. Por favor. Shhh. Por favor. Nós estávamos em Portugal. E lá nós começamos uma casa de recuperação para viciados em heroína. E nós tiramos dezenas de rapazes da rua. E era uma casa de recuperação gratuita. E apareceu para se tratar conosco um rapaz de uns 24 anos. Rapaz bonito. E à medida que ele conseguiu ficar, porque o tratamento lá era a frio, isto é, a gente não dava remédio nenhum, só chá. Então o processo de desintoxicação de alguém que é viciado em heroína é penoso. Então não era todo mundo que chegava que conseguia passar por aqueles dias críticos. E esse menino conseguiu. E apesar de ser um rapaz ainda jovem, a gente via sinais de sofrimento por causa da droga. E aí fomos conhecendo mais da família dele. Não sei se você sabe, Portugal é uma república. Mas ainda há muita celebração para o que sobrou da família real, da época da monarquia. Aí à medida que esse menino foi ficando, nós descobrimos que a mãe dele era casada com um dos herdeiros do trono português, se Portugal ainda fosse uma monarquia. Portanto, esse sujeito de sangue azul era padrasto desse rapaz. Só que por conta de tanta coisa que ele aprontou por causa da droga, ele roubava dentro de casa, ele enganava os próprios pais. A pessoa viciada em droga e droga pesada, ele perde o senso de medida. E esse padrasto tinha cansado de pagar centros de desintoxicação especializados, caríssimos. Pois esse rapaz contando que um dos lugares que ele ficou, a diária era 600 euros. Isso há 17, 18 anos atrás. E
Ele foi ficando, recebeu a Cristo, passou pela primeira fase, e aí ele começou uma crise que parecia ser um problema de digestão, que ele comia, fazia muito mal, vomitava demais, e aí nós percebemos que a coisa estava ficando pior, e ele foi para o hospital, e o resultado era cirrose em último grau, e a coisa assim degenerou, questão de 2, 3 dias de internação. A mãe dele de vez em quando vinha nos nossos cultos no domingo, e ela tinha um motorista particular para uma Mercedes. Era até engraçado, aquela igrejinha pequena, ainda começando, e aquela senhora toda cheia de pedigree, de grife, com motorista particular, vindo para o culto. E aí o menino começou um processo muito rápido, uma espiral muito rápida, na direção da morte. Depois de 3 dias ele entrou em coma, e os médicos falaram: ele está entrando em falência múltipla de órgãos. O rim parou, é uma questão de mais 12 horas, 24 horas para ele morrer. E além de ser uma ovelha nossa, de ser alguém que nós conhecíamos e vimos resposta, estava respondendo a Deus, havia toda essa situação de impotência. Aí chegou o domingo de manhã, tivemos o culto, e terminou o culto. Eu nunca vi uma cena que me causasse tanta comoção quanto ao que eu vi naquele domingo de manhã. A mulher abriu a porta do prédio, o motorista deixou ela na porta do prédio da igreja. Ela viu a minha esposa Valneide, ela ficou de joelho, e ela veio arrastando, aquela mulher chique, toda bem vestida, ela veio arrastando, agarrou nas pernas da Valneide, da minha esposa, e ela gritava desesperada: eu não quero que o meu filho morra, não deixe o meu filho morrer, pelo amor de Deus, meu filho não pode morrer, pelo amor de Deus. E à medida que aquela mãe, naquele estado de desespero extremo, gritava, chorava e clamava, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Aquela história peculiar, particular, individual, específica, privada, única, produziu alguma coisa dentro de mim. Eu lembro que me reuni chamei alguns irmãos ali, e nós oramos com uma autoridade que não era comum. Eu percebi que eu estava orando em cima de uma autoridade que não era trivial, e eu dei uma direção para ela: você vai proibir que o seu filho morra, contra todas as evidências, contra todas as probabilidades. Não tem o que fazer com alguém que não tem fígado mais. O fígado dele virou um cascorão duro. E nós nos levantamos ali em oração e decretamos, proibimos, clamamos, nos apropriamos e liberamos uma palavra. Irmãos, eu já orei com intensidade, com encargo, por muita coisa na minha vida, mas eu nunca orei com tanto encargo por essa história específica. Eu entendi a dor específica, particular, com endereço único. E sabe o que aconteceu?
Surgiu um doador, o sujeito morreu no norte de Portugal, região lá do Porto. Arranjaram um helicóptero, trouxeram o fígado para Lisboa, fizeram um transplante de fígado, o rapaz está vivo até hoje. Como assim? Que alinhamento estranho é esse? Sabe, para ver sobrenatural, para ver milagre, tem sempre uma história específica. E esses dias atrás, o Senhor me fez debruçar sobre um texto muito batido. Normalmente as pessoas usam esse texto para fazer casamento, eu inclusive. As bodas de Caná. Aqui você conhece um pouco mais do coração de Jesus. As bodas de Caná foi o lugar onde Jesus inaugurou o ministério. Primeiro milagre, primeiro lugar que ele chegou, primeira ocasião. Mas é algo meio desconfortável para o ambiente religioso. Porque a primeira pergunta: o que Jesus vai fazer numa festa profana? Jesus, você está doido? Te falar que você tem que pregar não é na conferência. Você tem que ministrar é para o povo carente. Você vai num casamento que o povo vai dançar, e vai dançar, e vai dançar a noite inteira, e vai beber, e vai beber, e vai beber, e vai dançar, e vai dançar, e vai beber. Isso é lá lugar para o senhor começar o ministério. Isso aí vai colar na sua reputação, Jesus. Não é que ele vai para o casamento. Segunda coisa, isso não é o meu texto ainda não. Segunda coisa, ele aceita ir num lugar onde ele não seria o centro das atenções. Ele aceitou ir para um lugar e ficar ali relegado em segundo plano. Ninguém recebeu, ninguém tratou lá muito bem. Ele está ali na periferia das situações. Se fosse alguém com a reputação de político, ele não ia aceitar não sentar no primeiro lugar, não ser recebido pelos melhores, por quem tinha autoridade. Ele não ia aceitar ficar num lugar secundário na festa. E é isso que aconteceu, ele estava num lugar secundário na festa. Terceiro absurdo para nós religiosos: qual foi o milagre que ele fez? Como assim? Fabricou 600 litros de bebida alcoólica. Tá maluco de vez? Como é que o Messias enviado por Deus faz um milagre desse? Fabricar, pastor Tomás, 600 litros de bebida alcoólica. Não, isso aí foi só de enfeite. Não, foi, pô, bebeu até acabar. Isso não é desculpa para você que tem problema com bebida enfiar o pé na jaca não, meu filho. Entenda o contexto. Você tem problema de bebida, não passa nem perto. Mas Jesus vem para um lugar como esse. Agora, a coisa mais chave, pastor Washington, por quê? Para que ele fez isso? Primeiro, para mim, saber que ele fabricou esse vinho lá no casamento não infrói nem contribui. Outra coisa, para a maior parte das pessoas, o que a sua vida vai mudar? Você saber que Jesus foi para uma festa de casamento e fabricou vinho. Grande coisa, legal. Para o povo que era convidado da festa, eles simplesmente aproveitaram do vinho que era bom. Mas logo o efeito passou. Dia seguinte, acabou a memória disso. Não teve nenhum milagre
que glorificou a Deus de maneira extraordinária. Mas deixa eu te falar uma coisa: havia duas pessoas ali, pastor Wilson, para quem aquele milagre fazia toda a diferença, porque aquele era o dia mais importante das suas vidas inteiras: o noivo e a noiva. O que Jesus está querendo dizer com esse milagre? Eu entendo quando a sua questão é muito específica, é muito pessoal e muito peculiar. Eu entendo quando o seu milagre, o seu sonho, o seu desejo, o seu anelo, para outras pessoas podem parecer secundários, ridículos, pueris, sem importância. Mas para aquele casal não era, porque era o dia mais importante da vida deles, e a festa ia terminar em fracasso. O que você lê nessa história toda? Jesus se importando com o indivíduo, com o particular, com o peculiar, com o individual. E toda vez que ele vê o peculiar, o individual, a sua dor específica, o seu anelo específico, a sua história única, sempre tem um milagre atrás disso. E agora sim eu te convido a abrir sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 15. Normalmente a gente ouve pregações desmembrando o capítulo 15. Alguém vem, ministra sobre a parábola da ovelha perdida. O outro vem, ministra sobre a parábola do filho pródigo. E pouquíssimos, só vi isso uma vez na minha vida, alguém me ministrando sobre a parábola da dracma perdida. Mas as três parábolas têm uma história só. Tem uma linha única que liga essas três parábolas. E qual linha única é essa? Estou preocupado e o meu coração está com o que sofre, com o indivíduo, com aquele que tem uma história única, uma necessidade única, e um problema único, e uma questão única, e uma aflição única, e uma oração única. Eu conheço os detalhes da sua vida. E para completar, a Bíblia fala que Deus conta, sabe até o número de fios de cabelo da sua cabeça. Será que o Senhor está preocupado com calvície? Será que a questão aqui é capilar? Não, Deus está dizendo em outras palavras, coisa que você nem sabe sobre você. Tem ninguém aqui nesse auditório que já contou todos os fios de cabelo, mas Deus sabe. Deus sabe o que você não sabe. Deus conhece o que você não conhece acerca de si próprio. Deus entende o que você também não consegue explicar acerca de si mesmo. E Ele ama, e Ele cuida, e Ele redime, e Ele vem, e Ele envolve, e Ele ama, e Ele promove. E nesse trio dessas três parábolas, é isso que você vê. Se você analisa o contexto, isso aqui não é para o mundo, isso aqui é para a igreja. Se não, vejamos a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Primeira coisa, todas eram ovelhas. A Bíblia não está falando de bode, todas eram ovelhas. Todas estão debaixo da autoridade do cuidado do pastor, que claramente aqui é Jesus. Todas estão num aprisco, ou a intenção dele era guardar e proteger num aprisco. E aí a coisa linda é que uma complicada, tadinha, cheia de cacoete, cheia de decepção, com história de altos e baixos. Essa ovelha cansa da crentolândia. Essa ovelha cansa de estar junto das outras.
essa ovelha sai fora do aprisco. Essa ovelha, falando o nosso português aí bem da rua, chuta o pau da barraca, enfia o pé na jaca e vai embora. Sai fora do cuidado do pastor, sai fora do convívio das outras ovelhas e vai embora. Mas no nível de ir embora que ela não consegue voltar mais, porque está longe, porque está difícil, porque não conhece como restaurar o caminho de volta. E aí a minha Bíblia e a sua está dizendo o seguinte, verso 3: então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? É uma coisa deliberada, premeditada, planejada, pensada, focada, objetiva, até trazer de volta. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que Jesus olha o indivíduo, que Jesus olha a peculiaridade, que Jesus se preocupa com a individualidade, com a sua história. Ele não perguntou por que a ovelha se perdeu, quais são as razões que a levaram a fugir, sair, se desconectar. O fato é que ele foi lá atrás dela. O que significa isso? Nós queremos sobrenatural. Vai ter sobrenatural quando você tiver encargo pelas pessoas que Deus confiou a você, nessa medida que é o coração de Jesus pelas pessoas. As pessoas perdidas da sua casa, pessoas perdidas da sua família, pessoas perdidas da célula, pessoas perdidas da sua rede, pessoas que em algum momento se desviaram, saíram, romperam, se perderam, se afastaram. E o coração de Deus aqui é específico com a pessoa. E a Bíblia diz: achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ninguém faz isso, mas Jesus faz. Achei a minha ovelha que estava perdida. Vamos fazer uma festa e chama a vizinhança. Ué, só se for para fazer um churrasco. Não é o caso. Aqui fala do coração, do tipo de coração que Deus tem para o indivíduo. Por que isso é tão sério? Se nós queremos milagres sobrenaturais, esses milagres sobrenaturais não vêm para uma igreja massificada, massificante, que transformou crente em bolacha, em pastelaria. Isso não vem quando nós transformamos as pessoas em meros rostos no meio de uma multidão impessoal e distante. Isso não vem para um contexto em que as pessoas passam a apenas frequentar uma lista com número no hall de membros. Deus conhece os seus detalhes mais peculiares, mais íntimos, e Ele os ama. Próxima parábola confirma a anterior. Verso 8. Ou significa, continuando, um outro assunto, um outro exemplo para a mesma questão. Ou qual é a mulher, que fala claramente da igreja, que tendo 10 dracmas, a totalidade dos irmãos, se perder uma, dracma era uma moeda de certo valor, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura como? Diligentemente, até encontrar. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a moeda que tinha perdido. Ah, ninguém faz isso. Convida a vizinhança para você: ah, achei a nota de 10 real. A pessoa vai achar você é pateta mesmo. Agora a Bíblia está dizendo isso aqui:
que Deus tem um encargo? Será que é pela moeda? Quem é essa dracma perdida? Ela foi perdida dentro de casa. Portanto, isso aqui se refere a gente que está dentro da igreja e está perdida dentro da igreja. Congrega, frequenta, está junto, está na célula, mas o coração está longe, está perdido dentro da igreja. E a Bíblia está dizendo que o coração de Jesus é ir atrás desse indivíduo até encontrá-lo e trazer de volta para uma posição restaurada a 100%. Você quer ver milagre? Milagre vem quando você olha o indivíduo, a peculiaridade, a necessidade, o drama, a dor, a história, o sofrimento, as questões, os problemas, as complicações. Para nós muitas vezes isso é uma coisa que aborrece e cansa. Para Deus é o que alegra Ele. Está na hora da gente ser uma igreja que é de fato uma comunidade 100% inclusiva, que ama, que trata, que cuida. Aí você fala: pastor, mas e aqueles que são trabalhosos e não estão prontos? É o próximo caso. Continuou o verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. Quem que é o certo homem? É Deus. Quem são os 2 filhos? Os crentes, o povo de Deus. Os 2 estão na casa do Pai. Só que tem um que não entende o relacionamento com Deus. Ele acha que as coisas é na base das obras, é na base do mérito, é na base da performance. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Engraçado, o pai não perguntou nada. O que você vai fazer? Você está louco? Você quer destruir sua vida? Você vai para o mundo? O que você vai fazer? O pai não pergunta. Por que o pai não pergunta? Porque ele tem segurança absoluta no amor que ele tem para oferecer. Que não interessa o que você vai fazer lá fora, você vai acabar voltando, clamando pelos braços de amor e de aceitação incondicional do seu Pai, cheio de amor por você. Então o Pai nem pergunta, porque o Pai não tem medo de competir com os prazeres lá fora. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra bem distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O que significa? Tudo que o dinheiro podia comprar de prazer, esse cara usou. Mulherada de todo jeito, prazer de todo jeito, droga de todo jeito. Esse cara afundou mesmo na lama. E como dizia minha vozinha, que Deus a tenha, esse chafurdou, esse fez uma chafúrdia, afundou na lama. É filho, está debaixo do cuidado do pai, está na casa do pai. E a Bíblia diz, verso 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país grande fome. Um momento a crise chega. Prazer do pecado não dá prazer mais. O fuar, festança, já não satisfaz mais. Em algum momento a crise vai vir. Crise existencial, crise de valor, crise do que você está fazendo com aquilo que Deus te deu. Crise existencial. E a Bíblia continua: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse cara chegou no último limite lá do nível da degradação absoluta. Ele passou a se identificar com os porcos, até a companhia dos porcos, entre aspas, a amizade dos porcos, a querer viver como os porcos, a querer comer o que os porcos comiam. Quando ele chegou nesse estado, a Bíblia introduz aqui uma coisa importante. Então, verso 17, caindo em si. Sabe de uma coisa? Enquanto a pessoa não cair em si, só ora por ela, deixa ela em banho-maria, deixa Deus trabalhar, deixa Deus envolver, porque Deus é Pai, Ele cuida, Ele conhece, Ele sabe. Se Ele contou até o número de fio de cabelo, Ele sabe de detalhes, Ele tem o endereço das suas fraquezas, Ele tem o endereço de como dobrar você. Então a Bíblia está dizendo que de repente o sujeito caiu em si. Na tal casa de recuperação que nós tivemos em Portugal, aprendemos uma coisa: não adianta titia mandar o rapaz para recuperar na casa de recuperação. Não adianta papai e mamãe querer que o menininho não usa mais droga e manda ele para lá. Não ficava, enquanto a pessoa não caiu em si. E cair em si fala de uma maturidade de sofrimento, de valor existencial. Grande parte dele já tinha destruído a saúde. Caiu em si. E quando ele caiu em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer: pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Como se a sua natureza dependesse das suas práticas, ou das suas ações, ou dos seus pecados. Isso não é prerrogativa sua. Trata-me apenas como um dos seus trabalhadores, porque em outras palavras, eu não tenho mérito mais, não tenho dignidade mais, eu não mereço ser tratado como filho, porque na cabeça dele o relacionamento aqui é de compra. Se eu me comportar como um crentinho cheiroso e penteado, Deus vai me amar como filhinho bonitinho. Como eu estou fedido, arrebentado e com a vida pitimbada, fiz tudo que estava errado, Deus não vai me receber mais, porque Ele usualmente lida com as pessoas com base no mérito, nas boas obras, e Ele vai nessa intenção enganosa: vou lá, vou pedir para ser só um empregado. E a Bíblia diz que, verso 20, levantando-se foi ter com seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o seu filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não falou nada. Ele poderia ter falado: cala a boca com essa teologia errada sua. Estou te perguntando, por que você acha que eu corri para agarrar você, para te beijar? Eu que corri para te encontrar depois que você caiu em si. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. 3 histórias, 3 parábolas, mesmo assunto. Os 3 assuntos você vê a ação de Deus em cima de histórias peculiares, específicas. O que a Bíblia está querendo dizer em outras palavras aqui?
Deus conhece as coisas mais específicas da sua história, das suas crises, dos seus problemas, das suas dúvidas, dos seus fracassos, das suas necessidades, das suas complicações. Deus conhece cada um desses tipos de detalhes das pessoas da sua célula, e a maneira de Deus lidar é peculiar, é particular, é individual, não é massificante. Repetindo a palavra do pastor Wilson, nós queremos uma igreja de 1 milhão de membros em São Paulo. Não sei se eu vou estar aqui mais vivo, se vai ser na segunda, na terceira geração, mas não interessa que um dia a gente tenha 1 milhão de pessoas. Deus vai ver o indivíduo, sua história, suas questões pessoais, particulares, individuais, específicas, e Ele as ama. Essa é a base para os milagres e para o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Essa foi a base para Jesus fabricar 600 litros de vinho. Essa foi a base para Jesus ir atrás do Lázaro, que estava no 4º dia de alto grau de decomposição. E ele vai lá encontrar o Lázaro, que não fez nada, não adorou. Não é aquele que vem com uma adoração extravagante, de despejar perfume, como a irmã dele Maria, de adorar enxugando os pés com os cabelos. Não é como a outra irmã Marta, pragmática, líder, estilo John Maxwell. Jesus não foi lá nem pela Marta nem pela Maria, foi por causa de um sujeito inócuo. Você não vê Lázaro adorando, você não vê Lázaro cantando, você não vê Lázaro conversando, você não vê Lázaro servindo, você não vê Lázaro fazendo nada. E o que atraiu Jesus a ressuscitar? Olha o milagre, olha o sobrenatural. Foi a história de Lázaro, a necessidade de Lázaro. E o Senhor Jesus, cheio de encargo, com o coração se comovendo, vai lá numa história, presta atenção, que por um lado você tem a impotência humana. E essa impotência humana de novo fala dessas mesmas histórias que eu compartilhei. Lázaro adoece dentro da igreja. Ali não era uma família de fariseus, não. Era uma família de gente íntima de Jesus. Jesus estava frequentemente em Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro. Maria era do grupo de adoração da videira. A Marta era Magali. Está servindo, está organizando. A Marta estava em todas as coisas. Objetiva, focada, organizada. Alguém tem que trabalhar nesse negócio. Alguém tem que fazer as coisas acontecer. A minha irmã está lá de trás dos caracóis dos seus cabelos. E alguém tem que comprar o pão, arrumar a mesa, cozinhar a comida. E Lázaro está doente dentro da igreja. E ninguém viu. Ninguém teve revelação. E Lázaro morre. Sabe, nós temos muitas situações em que as histórias peculiares, individuais, desembocam na mais completa impotência. Não tem o que fazer. Fiz de tudo para tentar ajudar meu irmão e pereceu. Fiz de tudo para tentar auxiliar aquele casal, não deu certo. Não interessa a minha intensidade, a minha adoração, a minha espiritualidade, o meu jejum, a minha oração. Lázaro vai morrer, e vai morrer dentro da igreja. Não interessa o que eu posso fazer, Lázaro vai morrer. E ele morre.
E diante da nossa impotência, o que a gente faz? Coloca ele bem longe, amarra o pé, amarra a mão, põe um lenço para tampar a visão e conclui o assunto, põe uma pedra. E aí, com toda essa história peculiar, específica, individual, Jesus chega para você e para mim nessa sua história peculiar, das pessoas da sua célula que eventualmente você perdeu, pessoas queridas, pessoas amadas que se perderam, não estão mais na igreja, gente que está no mundo por conta da ideologia, por conta de um coração incrédulo agora, por conta de decepção com a estrutura, por conta de ter se cansado por alguma razão, e não interessa a sua intenção mais pura, mais genuína, mais sincera. Lázaro foi embora, morreu e não está mais aqui. E a coisa degenerou tanto que não tem mais recuperação. É o 4º dia de decomposição. Aí Jesus chega para você, que é líder de célula, fala: você não pode fazer nada, mas eu posso. Se tu creres, verás a glória de Deus. O que você não pode fazer com o seu Lázaro, chá comigo. Porque o seu Lázaro para mim é café pequeno, problema simples. A única coisa que você precisa fazer, me coloca diante do seu Lázaro. Me coloca diante do seu Lázaro. Tenha um coração em fé, um coração para crer, porque eu estou aqui para liberar o sobrenatural para o seu Lázaro. O Senhor é aquele que tem uma história específica, que conhece o coração e as necessidades específicas das pessoas. Sabe, eu posso dizer que qualquer pessoa nesse auditório, você tem uma ovelha perdida, ou você tem uma dracma perdida, ou você tem um filho pródigo, ou tem um outro que não é pródigo, mas não entende nada de relacionamento com Deus, ou você tem um Lázaro diante do qual você está totalmente impotente. Pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser alguém da célula, pode ser um sobrinho, um neto, pode ser um conhecido, pode ser alguém que você investiu, alguém que foi discípulo. Agora ele está além da linha de alcance. Aí Jesus chega e diz: eu conheço a história. E a coisa mais linda é que Jesus vai encontrar esse Lázaro debulhando em lágrimas. Para Jesus não é só mais um caso. A Bíblia menciona pelo menos 2 vezes que Jesus chorando. Imagina Jesus chorando. A Bíblia diz que o coração dele se comove, mais uma vez, profundamente movido. E um terceiro momento, a Bíblia diz: Jesus chorou. É o versículo mais curto da Bíblia, e é o versículo talvez dos mais significativos, porque mostra o seguinte: eu não estou lidando só com mais um caso. Eu não virei profissional da religião que se acostumou com a dor e com o drama das pessoas. Eu me envolvo nos casos, eu sinto a dor das pessoas, eu me envolvo com a sua questão. E olha, eu como Deus todo-poderoso, onipotente, eu não lido com o seu caso como se fosse apenas mais um dos muitos casos. Eu vou lidar com esse caso seu, com essa questão sua, com esse Lázaro profundamente movido, porque eu tenho compaixão, encargo e eu sinto. Sabe qual que é um problema que a gente vê, especialmente quando a igreja começa a crescer? Êxito, às vezes, é uma maldição, porque transforma líderes que não sentem mais
se tornam líderes de platina, refratários distantes, que andam numa outra atmosfera alienígena, não é mais o chão real da realidade, da necessidade, do drama, da dor, do sofrimento das pessoas. E Jesus aqui dá um exemplo tremendo. Ele chega ali e sente. Sabe por que aquele Lázaro foi ressuscitado, Paula? Porque Jesus sentiu. Porque Jesus conheceu a história. Cadê o seu Lázaro? O tema dessa conferência é sobrenatural. Sabe quando é que você vai ver sobrenatural na vida das pessoas? Quando você olhar para elas não como um caso, um problema, mas quando você olhar para elas com esse coração de Jesus, Robson. Quando você olhar para as ovelhinhas lá da sua célula, não interessa que são 8, ou 12, ou 22, mas cada uma tem uma história, e para cada uma, Jesus conhece no recôndito e no íntimo, e Jesus sente. E mais uma coisa, se for preciso fabricar 600 litros de vinho, para não estragar a sua festa, eu tô lá. Que coisa incrível. A história começa de Jesus transformando água em vinho e termina de trás para frente, ressuscitando Lázaro. Mesmo princípio, na festa e na ressurreição. Jesus vê a necessidade do indivíduo. Então deixa eu te falar, jamais massifique a sua liderança. Jamais transforme a igreja numa pastelaria, numa fábrica de bolacha, numa linha de produção em que as pessoas perdem o significado, em que o foco agora é o que elas rendem, não o que elas significam. Se você lida com as pessoas com base no que elas rendem, não com base no que elas significam, quero te falar, você desviou. Isso não é igreja, isso é Bradesco. Números, células, números, cédulas, números, cédulas. Ah, vá ver se eu estou na esquina. Como diz o meu querido pastor Gilberto Camilo, vá catar coquinho no pé da serra. Isso não é igreja não. Sabe o que é igreja? É essa comunidade do reino, em que cada caso importa para o coração do Senhor. Esse deve ser o nosso coração. Esse deve ser o nosso encargo. Sabe, as pessoas que vão estar na sua célula, elas vão se sentir amadas, incluídas, protegidas, guardadas. Elas vão confiar no seu coração. Sabe por quê? Porque o seu coração é como o coração de Jesus. E é esse coração que abre o céu para milagres incontáveis acontecerem. Quando você tiver encargo por conta do sofrimento, da dor e da necessidade, milagres e autoridade vai ser liberada diante de Deus no mundo espiritual a seu favor. Eu gostaria que você ficasse de pé agora e com poderosa ousadia você peça que o Espírito Santo te encha desse encargo, desse coração, para com as pessoas que estão debaixo da sua liderança, debaixo da sua influência, debaixo da sua responsabilidade. As pessoas não vão ser transformadas porque você é um bom conselheiro, porque você é treinado em boas técnicas de aconselhamento. Há coisas que não se resolvem por conta de técnicas de psicologia. Psicologia no máximo vai ensinar a pessoa a aceitar o fato. Aceita que fica mais fácil. Não foi essa a palavra de Jesus para Maria e para Marta. Aceita que seu irmão morreu e está em decomposição. Aceita, processa a dor.
eu te dou um triptanol, um tegretol, você passar essa fase aguda. Sabe, o único que tem resposta para a impotência humana, presta atenção, se chama Jesus Cristo. Gostaria que nesse momento você respondesse a Deus diante dessa palavra. Ó Deus, o Senhor está criando as bases para essa igreja em São Paulo explodir em crescimento, e essa explosão virá quando as pessoas chegarem lá no nível mais elementar, no nível mais básico da célula, e se sentir amada, incluída, cuidada, que a pessoa não é tratada como número, não é tratada como uma pessoa a mais, um rosto a mais. Quero te falar isso, o Senhor está formando as bases para um crescimento exponencial no nosso meio. Você ouviu o que eu estou falando? O Senhor está criando as bases para um crescimento exponencial no nosso meio. E um crescimento exponencial tem milagres, tem sobrenatural, mas a pré-condição para o milagre é esse coração. Veja o indivíduo. E normalmente o indivíduo é desafiador, complicado. Tem gente que é cruel, gente que está revoltada é injusta. Presta atenção, gente revoltada é desbocada, é desrespeitosa. Então prepara para isso. Jesus teve que enfrentar isso. Nós não temos tempo para pregar todo o assunto, mas cada um que chegava dava um pitaco. Jesus estava debaixo de ameaça de morte. Os judeus já procuravam Jesus para matá-lo. Quando Jesus fala, vamos lá para Lázaro, porque ele morreu. Aí Judas fala, vamos mesmo, vai morrer todo mundo aqui, vamos mesmo, vamos que vamos. Aí a adoradora espiritual lá, sapatinho de fogo, quando ela vê Jesus, a primeira coisa que ela fala, o senhor devia estar aqui. Onde o senhor estava? Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, eu que sei onde é que o senhor tem que estar. Aí a outra da teologia, com todo amor e carinho, viu? Não fica com raiva de mim não. A outra da teologia do coaching, a Marta, chega para Jesus, parece até que elas combinaram. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que o senhor demorou tanto? Você achando o que eu faço? Virada paulista, que eu levo o senhor para a pizzaria, que eu tenho esse trabalhão todo aqui. Toda vez que o senhor passa aqui, é um trabalhão com esses 13 homens, 13 bocas para comer. Eu sou pragmática. Onde é que o senhor estava? Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, eu que sei onde é que o senhor tinha que estar. O senhor não tinha que estar lá, o senhor tinha que estar aqui. Como o senhor não estava lá e não estava aqui, aí o que aconteceu? Culpa sua. Gente revoltada é desrespeitosa, vai te afrontar, vai falar coisa que você não merece ouvir, vai ser cruel, vai ser carnal, vai ser infantil. Me lembro de um funeral, Sérgio, da Rose, enfim, estávamos fazendo o funeral do Arthur, marido da Roseli, lá da Armênia, não sei quem lembra. E de repente teve uma surpresa. No cemitério, quarta parada, na capela ao lado, tinha um primo do Sérgio. É primo ou era um parente? Primo, né? E a família estava revoltada porque o homem morreu. Ninguém sabia o que tinha acontecido exatamente. E eu vim para o funeral da minha ovelha. E tinha esse funeral de gente conhecida do Sérgio.
Quando eu cheguei, eles sabiam que eu era pastor, eles começaram a vomitar raiva em cima de mim. Vê se isso é Deus. Vê se isso é Deus para fazer uma coisa dessa. Pera lá, mas Deus não matou o cara. Como é que é isso? E assim, o povo tudo com raiva, com ódio, com nervo à flor da pele. Aí eu vi uma das situações, outra das mais doloridas que eu vi na minha vida. O corpo chega, e agora tem resposta do IML. Ninguém matou ele, foi suicídio. E o filhinho dele, eu sou pai de 3, os meus filhos tinham a idade desse menino. O menino desesperou. O menininho pôs a mão na cabeça e começou a gritar: pai, por que você fez isso, pai? E agora, pai? Pai, o que vai ser de mim, pai? O menino desesperou: pai, e eu, pai? Você me deixou, ô pai, por que isso? Ai, Jesus. Fui lá para o funeral do Arthur, mas eu fiquei ruim uma semana, por conta daquela história que eu vi dessa família. Vou te falar então, fica esperto, porque quando você tiver o coração para o indivíduo, você vai ter que ouvir e receber muito vomitado de gente afrontiva, desrespeitosa, revoltada, truculenta, embrutecida, que vai avacalhar com a sua fé, com a sua experiência. Mas vou te falar uma coisa: quando as emoções forem finalmente dirimidas, você vai ter autoridade para dizer: Jesus me mandou aqui, porque Ele conhece a sua dor, e conhece o seu coração, e conhece a sua história. Sabe, é esse encargo, essa peculiaridade que é a base para o Espírito de ressurreição se manifestar na história dos Lázaros que nós temos ao redor das nossas vidas. Quantos querem sobrenatural e os seus milagres de Deus acontecendo na sua célula, na sua família? Fala para Deus agora, fala: Deus, me dá esse encargo, essa paciência, esse amor, esse coração que Jesus tem. Pede isso agora. Talvez esse vai ser o maior milagre dessa conferência. Não é você arrepiar, não. O maior milagre dessa conferência é você olhar para certas pessoas com o coração tão cheio de encargo que você vai às lágrimas, porque agora Jesus compartilha com você o coração que Ele tem para o indivíduo, para a pessoa, para a ovelha perdida, para a dracma perdida, para o filho pródigo, para o casalzinho que tem um drama que parece pueril, ou para os casos mais graves, em que a nossa impotência encontra com a situação degenerada dos Lázaros que estão ao nosso redor. Feche seus olhos, responda essa palavra. Fala: Deus, a minha célula vai crescer, porque o Senhor nessa conferência está me dando um coração de pastor. Fala isso para Jesus. Fala: Senhor, a minha rede inteira vai crescer, porque eu estou saindo dessa conferência com o coração cheio de compaixão pelas minhas ovelhas, pelos meus filhos e filhas espirituais, pelas pessoas que o Senhor confiou a mim, na minha célula, na minha rede, pelos casais, pelas histórias mais dramáticas, mais tristes, mais escabrosas, mais sem sentido, que mais me afrontam com impotência. Eu vou ver milagre, porque Jesus vai estar lá para fazer o que eu não consigo. E esse é o meu coração diligente, de ir atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Esse é o meu coração de ir atrás da dracma que está perdida dentro de casa até encontrá-la. E sabe o que vai acontecer?
uma explosão de milagres, sinais sobrenaturais e crescimento. Mas é um crescimento com qualidade. Essa comunidade do reino que se importa, que ama, que cuida. Gostaria que você abrisse a sua boca agora e orasse. Novamente, se você tem alguém próximo que, para quem Deus te dá uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, sai e vai orar com essa pessoa. Deixa fluir os dons. Gostaria que você fechasse os olhos e orasse agora. Verbaliza a sua oração. Pai, no nome de Jesus, apresento meu irmão, minha irmã, apresenta essa igreja que o Senhor tem feito florescer em São Paulo. Apresenta esse povo precioso que o Senhor ama e que o Senhor ama sem medida. Meu Deus, eu apresento cada célula, cada anfitrião, cada líder em treinamento. Meu Deus, cada discipulador, cada líder de rede, cada pastor, cada família, cada casa. Oh Jesus, flui entre nós. Meu Deus, derrama o teu encargo, a tua compaixão. Meu Deus, pela individualidade, pela peculiaridade, livra-nos de transformar pessoas em números. Livra-nos de lidar com pessoas como se elas fossem meros casos de problemas a serem tratados. Livra-nos de lidar com as pessoas com base no que elas rendem, ao invés de relacionar com elas com base no que elas significam. Oh Deus, dá-nos o coração de Jesus, e os teus milagres aconteçam, e os sinais aconteçam, e os prodígios aconteçam, e as manifestações sobrenaturais de poder aconteçam, e as ressurreições aconteçam, e aquilo que não tem explicação do homem aconteça, em nome de Jesus. Oh, ore, abra sua boca e ore. Deus está aqui para ouvir a sua oração.